Pierce Brosnan viveu a maior parte da sua vida sob a ilusão da perfeição. O rosto de James Bond, o sotaque, a confiança, o poder silencioso. Mas a mulher ao seu lado carregou um fardo muito diferente. Um fardo que as câmeras nunca deixaram de julgar. Durante décadas, Keely Shea Smith foi reduzida a manchetes, piadas e comentários cruéis que ignoravam tudo o que ela realmente era. E agora, enquanto o mundo de repente volta a se voltar para ela, a história que está sendo contada ainda não é a que importa. Esta não é uma história sobre aplausos. É uma história sobre resistência, silêncio e o preço de ser amada em público. Os holofotes que nunca deixaram seu corpo. Durante anos, Hollywood fingiu não entender Keely Shea Smith. Ela foi apresentada ao público não como uma jornalista premiada, não como cineasta documentarista, não como ativista ambiental que dedicou décadas de sua vida à proteção dos ecossistemas marinhos, mas simplesmente como a esposa de Pierce Brosnan. E pior, ela se tornou um alvo. Conforme Pierce Brosnan envelhecia, o mundo o aplaudia. Seus cabelos grisalhos se tornaram distintos. Suas rugas eram descritas como parte de sua personalidade. Cada aparição reforçava o mito de um homem que, de alguma forma, havia vencido o tempo. Mas ao lado dele, Keely era tratada de forma diferente. Seu corpo era dissecado implacavelmente. Manchetes especulavam. Sessões de comentários aguçavam sua crueldade. Trolls faziam perguntas que nenhum ser humano deveria jamais responder. Por que ele ficou? Por que ele não foi embora? Por que ela não fez cirurgia plástica? Esse escrutínio não surgiu da noite para o dia. Ele se intensificou silenciosamente após o nascimento de seus filhos, quando o corpo de Keely mudou de maneiras que são comuns, humanas e irreversíveis para muitas mulheres. Após a gravidez, o ganho de peso, as complicações na tireoide e a passagem natural do tempo se tornaram assunto público. A internet agiu como se merecesse uma explicação. E durante todo esse tempo, Keely quase não disse nada. Em 2006, quando a pressão já era intensa, ela disse à Vogue algo que mais tarde se mostraria profético. Ela disse que nunca se esquivou de suas curvas, que nunca se escondeu em roupas largas e que não tinha intenção de se desculpar pelo seu corpo. Não era desafio, era uma certeza serena. Uma mulher decidindo que não se encolheria para sobreviver. Pierce, por sua vez, jamais se juntou ao espetáculo da vergonha. Enquanto estranhos dissecavam seu casamento, ele se manteve firme de uma maneira que Hollywood raramente permite aos homens. Ele disse que sua esposa era deslumbrante, disse que amava suas curvas. Repetiu isso ano após ano, mesmo quando o mundo inteiro o ridicularizava por dizer isso. E, no entanto, amar alguém publicamente não impede a crueldade, apenas expõe você a mais dela. O que tornou esta história trágica nunca foi a aparência de Keely. Foi o silêncio que envolvia tudo o que ela era e o tempo que o mundo se recusou a enxergar isso. O homem por trás do sorriso e a dor da qual ele nunca escapou. Muito antes de Keely Shea Smith entrar em sua vida, Pierce Brosnan já havia aprendido o que significava perder tudo silenciosamente. Sua infância foi marcada pela ausência. Seu pai o abandonou quando ele ainda era bebê. Sua mãe partiu logo depois para trabalhar como enfermeira em Londres, deixando-o na Irlanda para ser criado pelos avós. Desde cedo, Pierce aprendeu que a independência não era uma escolha, mas uma questão de sobrevivência. Quando a fama finalmente chegou, não veio acompanhada de segurança, mas sim de pressão. Ao se casar com Cassandra Harris, ele acreditava ter encontrado estabilidade, uma família, um lar, um futuro que finalmente fazia sentido. Cassandra era vibrante, inteligente e profundamente amada. Juntos construíram uma vida que parecia conquistada e não fabricada. Tiveram um filho, Sean, e Pierce adotou legalmente os 2 filhos de Cassandra de seu casamento anterior, Charlotte e Christopher, dando-lhe seu nome e seu total comprometimento. Então veio o diagnóstico que destruiria tudo. Cassandra foi informada de que tinha câncer de ovário, não uma sombra, não algo insignificante. Mais tarde, a Paice descreveu a doença como algo que havia invadido todo o seu ser. O que se seguiu foram anos de cirurgias, quimioterapia, quartos de hospital e a lenta constatação de que o amor nem sempre salva as pessoas que mais amamos. Cassandra suportou múltiplas operações e um tratamento implacável, mas a doença nunca a cedeu. Ela morreu após anos de sofrimento, deixando Pierce sozinho com 3 filhos e uma dor que ele nunca dramatizou publicamente. No exato momento em que sua carreira atingia o auge, sua vida privada desmoronava. O público via confiança.
Os estúdios viam um galã. Mas em casa, Pierce aprendia a ser pai em meio à perda. Como estar presente quando o esgotamento se tornava permanente e como permanecer no presente enquanto carregava uma dor que nunca se resolveu. Este é o homem que Keely conheceria mais tarde. Ela não entrou em uma folha em branco. Ela entrou em uma vida moldada por traumas, responsabilidades e cicatrizes emocionais que a fama não conseguiu apagar. Amar Pierce Brosnan significava amar um homem que já havia enterrado uma esposa, protegido 3 filhos em meio a perdas inimagináveis e aprendido o quão frágil é a felicidade. Esse contexto importa porque o casamento que o mundo mais tarde julgaria tão duramente nunca foi construído sobre fantasia. Foi construído sobre sobrevivência, maturidade e a consciência de que o amor não é algo que se possa substituir. É algo que você carrega consigo com cuidado. E quando Keely entrou na vida dele, ela não estava lá para competir com uma lembrança. Ela estava lá para ajudá-lo a viver novamente, encontrando o destino sem saber o preço. Quando Keely Shaw Smith conheceu Pierce Brosnan, não foi em um tapete vermelho ou dentro de um estúdio projetado para a mitologia. Aconteceu discretamente em uma praia no México durante o que deveria ser uma tarefa de trabalho rotineira. Keely havia sido enviada para conduzir uma entrevista. Pierce estava lá por acaso. Nenhum dos dois sabia que estavam à beira de uma vida que os mudaria para sempre. Pierce ainda estava de luto, quer o mundo visse ou não. A perda de Cassandra não havia desaparecido. Ela permeava o ritmo de seus dias, a maneira como criava os filhos, a cautela que tomava em cada decisão emocional. Ele não buscava espetáculo ou resgate, buscava paz. Keely não estava atrás de um homem famoso. A essa altura, ela já era uma mulher estabelecida, jornalista, com presença diante das câmeras. Uma mulher confortável com a própria voz. O que a impressionou não foi a lenda, mas sim o homem. Mais tarde, ela o descreveu como cativante com um brilho travesso nos olhos. Mas por trás desse charme, havia algo mais tranquilo, uma gentileza moldada pela perda. O relacionamento deles não se desenvolveu no ritmo de um romance hollywoodiano. Desenvolveu-se em torno de filhos, agendas, cura e confiança. Key entrou em uma família que já havia sido desfeita uma vez. Ela não apagou o passado. Ela o respeitou. Acolheu os filhos de Pierce como se fossem seus, compreendendo que amá-lo significava amar as vidas que vieram antes dela. Antes mesmo de discutirem casamento, eles se tornaram pais juntos. Dylan nasceu, seguido por Paris. Somente depois de construírem uma vida alicerçada na estabilidade, formalizaram seu vínculo. Quando se casaram, não foi um recomeço de conto de fadas. Foi um compromisso construído sobre anos de responsabilidade compartilhada. E desde o início, o corpo de Keely, não seu papel, não seu trabalho, não seu esforço emocional, tornou-se parte do debate público. Enquanto ela criava os filhos e apoiava um homem ainda sofrendo, o mundo já media seu valor visualmente. Mas dentro do casamento, as regras eram diferentes. Pierce nunca a tratou como alguém que precisava se transformar para ser digna de amor. Ele a tratava como igual, uma parceira cuja força preenchia os vazios que sua dor havia deixado. O casamento sobreviveu não por ser glamuroso, mas por ser sólido. A tragédia nunca foi o mundo ter incompreendido Keely. A tragédia foi nunca ter tentado compreendê-la. Quando o silêncio se tornou um convite à crueldade. Com o passar dos anos, a narrativa em torno de Keely Shaw Smith se cristalizou em algo profundamente injusto. Seu corpo virou manchete, não seu trabalho. A internet tratou sua presença ao lado de Pierce Brosnan como uma provocação, como se o próprio amor exigisse aprovação pública. Cada aparição reacendeu os mesmos comentários desgastados, desprovidos de empatia e alimentados por um sentimento de privilégio. O que tornou a crueldade ainda mais implacável foi a recusa de Keely em demonstrar indignação. Ela não discutia com estranhos. Ela não divulgou declarações defendendo sua aparência. Não ofereceu explicações sobre gravidez, hormônios, complicações na tireoide ou as realidades silenciosas de uma mulher envelhecendo fora das estreitas expectativas de Hollywood. Seu silêncio foi interpretado não como dignidade, mas como permissão. O duplo padrão não poderia ser mais evidente. Conforme Pierce envelhecia, ele era celebrado.
Seus cabelos grisalhos eram romantizados, suas rugas eram apresentadas como prova de sabedoria. Mas o corpo de Keel era tratado como um problema a ser resolvido, como se o casamento fosse condicional à sua conformidade com uma imagem que ela nunca concordou em manter. Discussões online ultrapassaram limites que nenhum casamento deveria suportar. As pessoas questionavam por que Pierce permanecia no casamento. Alguns sugeriram cirurgia, outros insinuaram engano, como se o corpo dela tivesse violado um contrato tácito com o público. Poucos reconheceram a mulher que criou filhos, apoiou o luto ou construiu uma vida de ativismo e propósito além da aprovação de Hollywood. Em meio a tudo isso, Pierce permaneceu firme. Ele nunca se distanciou, nunca suavizou suas palavras para apaziguar os críticos. Ele repetia publicamente e sem hesitar que amava as curvas da esposa, que ela era a mulher mais linda aos seus olhos. Cada afirmação era simples, cada uma era tratada como um desafio. Mas o amor não anula a crueldade. Ele apenas revela o quão desnecessária ela sempre foi. O que o mundo se recusava a reconhecer era que Kayleigh não estava pedindo para ser compreendida. Ela estava pedindo para ser deixada em paz. Sua confiança não era ostensiva, era cultivada e havia sido conquistada através de anos de contenção. A tragédia não foi a existência dos comentários. A tragédia foi que eles continuaram por décadas sem serem questionados, normalizados e lucrativos. E então, de repente, tudo mudou. Não porque Kayleigh se pronunciou, mas porque seu corpo falou. Quando o mundo finalmente desviou o olhar da própria culpa. Quando Kayleigh Shaw Smith apareceu em público com uma figura visivelmente mais esbelta, a reação foi imediata e profundamente reveladora. De repente, os mesmos veículos que passaram anos reduzindo-a a piadas cruéis se encheram de admiração. As manchetes suavizaram. Os elogios substituíram os insultos. O tom mudou como se nada de cruel tivesse sido dito. Mas Kayleigh não anunciou uma transformação. Ela não explicou seu corpo, não divulgou um plano alimentar, nem revelou uma rotina. Ela simplesmente parecia confiante, serena, inalterada em espírito. E esse silêncio expôs algo incômodo. Os aplausos nunca foram sobre sua saúde ou felicidade. Foram sobre alívio. Alívio por seu corpo agora estar mais de acordo com o que o público considerava aceitável. Em entrevistas de anos anteriores, ela já havia traçado sua linha. Dissera que nunca escondeu suas curvas, nunca se desculpou por elas, nunca se vestiu para desaparecer. Essa verdade não mudou quando seu corpo mudou. O que mudou foi o público. Pierce Brosnan, já com mais de 70 anos, nunca alterou sua mensagem. Muito antes dos aplausos retornarem, ele falou sobre o amor de uma maneira que Hollywood raramente faz. Disse que ele e Kayleigh gostavam muito um do outro. Disse que se amavam muito. Descreveu o envelhecimento juntos como uma jornada espiritual, observando as mudanças um do outro, o cabelo, o desperdício, a passagem do tempo, e insistiu que o que importava era o amor no coração. Essas palavras não se tornaram mais válidas porque Kayleigh emagreceu. Elas sempre foram verdadeiras. No entanto, a tragédia persistia no contraste. Quando Kayleigh estava mais cheinha, o mundo exigia explicações. Quando ela parecia mais magra, o mundo exigia comemoração. Em nenhum momento se perguntou o que ela havia sofrido, ou se os próprios comentários haviam causado danos. A crueldade não desapareceu. Simplesmente mudou de forma. Alguns comentários elogiaram sua disciplina. Outros especularam sobre alguma doença. Até mesmo a gentileza veio com condições. Mas Kayleigh permaneceu inabalável, continuando a centrar sua presença pública na defesa do meio ambiente, na proteção marinha e na família, as mesmas prioridades que ela mantinha muito antes de alguém aprovar seu corpo. A ironia era devastadora. A mulher que nunca havia pedido validação agora a estava recebendo. Tarde demais e pelos motivos errados. O que sobreviveu quando tudo o mais foi medido? Se a perda de peso foi o momento em que o mundo notou Kayleigh Shaw Smith, então o luto foi o momento que definiu para sempre seu lugar na vida de Pierce Brosnan. Anos depois de seu casamento já ter sofrido com o ridículo e o julgamento, o destino retornou com uma crueldade insuportável. Pierce perdeu sua filha Charlotte para o câncer de ovário, a mesma doença que havia levado sua primeira esposa. O ciclo se repetiu com precisão implacável. Desta vez, não havia mais ilusões. Nenhuma crença de que o tempo sozinho pudesse amenizar a perda. Pierce falou publicamente sobre a morte de Charlotte com uma ternura que revelou a profundidade da ferida que se reabriu.
Mas por trás daquelas palavras havia uma mulher que não buscava reconhecimento. Keely fez o que sempre fazia. Ela permaneceu. Ela carregou o peso que as câmeras jamais poderiam medir. Ela se tornou a presença constante quando o luto ameaçou desmoronar a estrutura da família mais uma vez. Esta é a parte da história sobre a qual a internet nunca comenta. Ninguém especulou se ela era forte o suficiente para suportar aquela dor. Ninguém questionou se ela merecia permanecer ao lado dele. A crueldade sempre retornava à mesma superficialidade, pois era mais fácil do que confrontar a realidade do que o amor duradouro realmente exige. Quando o mundo finalmente aplaudiu o reaparecimento de Keely, o casamento já havia sobrevivido a décadas de humilhação pública, perdas privadas e resistência emocional. O vínculo entre eles nunca foi testado pela beleza, mas sim pela morte, pela responsabilidade e pelo tempo. Pierce disse certa vez que envelhecer juntos é uma jornada espiritual, não porque os corpos permanecem intactos, mas porque o amor permanece. Essa afirmação só faz sentido quando você entende o quanto eles perderam e o quanto se esforçaram para não se deixar consumir pela amargura. Keely não venceu porque emagreceu. Ela venceu porque nunca permitiu que o mundo definisse seu valor. E Pierce Brown não ficou porque ela mudou. Ele ficou porque ela nunca precisou mudar. Então, quando você olha para essa história agora, o que você realmente vê? Uma transformação ou um lembrete de como julgamos rapidamente o que não entendemos? Você acha que Hollywood finalmente está aprendendo a respeitar as mulheres além da aparência? Ou está apenas repetindo o mesmo ciclo com uma manchete diferente? Compartilhe sua opinião. E se esta história fez você enxergar a fama e o amor de uma forma diferente, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar.